Fala galera do Guia Excel, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje estarei ensinando para vocês um conceito no Excel chamado formatação condicional. Sim, ele vai formatar uma célula, por exemplo, em que contém uma determinada condição. Nesse caso, eu separei aqui em 3 tópicos para a gente aprender hoje. Valores duplicados, o segundo, texto que contém, e o terceiro é maior do que, é menor do que, está entre, é igual a. Vamos para o primeiro tópico, valores duplicados. Aqui eu tenho uma base de dados em que contempla os clientes, a data da compra e o valor. Eu quero, dentro desse meu intervalo de clientes, selecionar aqueles que se repetem ao menos 2 vezes, nesse caso, e formatar, que no caso é a formatação condicional. Como que a gente realiza isso? Primeiro a gente seleciona o intervalo em que a gente quer formatar de acordo com a célula que está concentrada nesse intervalo. Então eu seleciono meu intervalo, nesse caso da célula A2 até a célula A9. Eu venho na guia página inicial, na ferramenta formatação condicional, venho em regras de realce das células e eu vou em valores duplicados. Ao clicar, ele me estabelece a seguinte informação: formatar células que contém. Aqui você pode colocar exclusivos ou duplicados. Nesse caso a gente quer duplicados. Valores com preenchimento vermelho claro e texto vermelho escuro. O que quer dizer essa informação? Que vai formatar nesse estilo, com preenchimento vermelho claro e o texto vermelho escuro. Você pode alterar. Nesse caso, você pode contemplar o preenchimento amarelo e texto amarelo escuro. Todas essas opções, ou você mesmo personalizar o seu intervalo em que contempla os valores para você formatar. Nesse caso, eu vou deixar desse jeito mesmo, preenchimento vermelho claro e texto vermelho escuro. Ao apertar OK, ele me estabelece as células que se repetem, os valores agregados nas células que se repetem, que nesse caso são os nomes dos clientes, que no caso é do Ayrton e do Guilherme. Bom, pessoal, vamos para o segundo tópico, então? O segundo tópico é o texto que contém. O texto que contém, basicamente, vai selecionar o intervalo e procurar a célula em que contempla um determinado valor ou um texto específico. A gente vem selecionar o nosso intervalo, que no caso é da célula A2 até a célula A9. A gente vem na guia página inicial, na ferramenta formatação condicional, regras de realce das células e texto que contém. Aqui ele vai abrir essa caixa, formatar células que contém o texto. Agora você seleciona o texto específico para você encontrar. Nesse caso eu vou colocar Pedro, com preenchimento vermelho claro e texto vermelho escuro. Aqui você pode personalizar. Nesse caso, eu vou deixar preenchimento verde e texto verde escuro. Ao apertar OK, ele me estabelece a formatação condicional com o critério do texto específico nesse intervalo ter o Pedro. Vamos para o terceiro tópico agora. O terceiro tópico, basicamente, eu tenho uma base de dados em que contempla um aluno e a sua respectiva nota. Aqui eu tenho um critério a ser seguido, por exemplo, preto ser igual a ótimo, com a nota 10, verde ser igual a muito bom, com a nota 7 a 9,9, amarelo ser igual a bom, com uma recuperação de conteúdo, e a nota vai de 6 a 6,9. E o vermelho, ruim, ou seja, está atribuído a ruim, que vai da nota 0 até 6. Como que a gente realiza isso? Formatando as células em que contempla as notas, de acordo com uma formatação condicional. O mesmo procedimento. A gente seleciona o nosso intervalo das células, que no caso é da B2 até a célula B12. A gente aplica uma formatação condicional.
a gente vem em regras de realce das células. E nesse caso, a gente vai começar pelo muito bom, o verde. Bom é maior do que no caso vai ser é maior do que 7, que no caso é muito bom, e até uma escala que tem o preto, que é igual a ótimo, que a nota obtida é igual a 10. Então, é maior do que. Formatar células que são maiores do que, a gente coloca a nota correspondente. No caso, 7. E qual a cor? Verde. Então, a gente coloca um preenchimento verde e texto verde escuro. Ao apertarmos OK, ele formata as células que contemplam esses valores. Se eu mudar aqui, por exemplo, do Guilherme para 10, vai manter a formatação. Agora a gente seleciona o nosso intervalo novamente. A gente vem em formatação condicional, regras de realce das células. E agora a gente vai para o é menor do que. Nesse caso, é menor do que 6. A gente seleciona e formatar células que são menores do que 6. Com um preenchimento de qual cor? Vermelho, que é ruim, que vai de 0 a 6. Agora, a gente entra no outro segmento, que é o está entre, que no caso é o amarelo, que se relaciona-se com bom, uma recuperação de conteúdo e vai da escala de 6 a 6,9. Então, a gente seleciona o nosso intervalo novamente, vem em formatação condicional, regras de realce das células e está entre. Nesse caso, formatar células que estão entre, a gente seleciona 6, como sugere o quadro, e 6,9. Qual o preenchimento? Amarelo. Então, a gente vem, preenchimento amarelo e texto amarelo escuro. Ao apertarmos OK, ele seleciona com a formatação. Mas e agora se eu quero saber que ficou com a nota ótimo, ou seja, igual a preto, tirou a nota 10, que no caso foi o Guilherme, que eu alterei, lembram? A gente seleciona o nosso intervalo das células, formatação condicional, regras de realce das células, e agora entra a nossa última formatação condicional, é igual a. Formatar células que são iguais a, nesse caso, a gente coloca 10. Qual o preenchimento? Preenchimento preto. Aqui tem? Não tem. O que a gente vai fazer então? No formato personalizado, que é o formato em que você personaliza. Nesse caso, eu vou colocar um preenchimento escuro. Ao apertar o OK, ele me estabelece todas as informações condicionais correspondentes às células. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!